Que hoje, vocês vão conhecer a minha história espiritual profunda, realmente, né? Detalhe por detalhe. Vamos começar lá com a minha mãe, né? Com a minha família. Né? Então, a minha família sempre foi católica, apostólica, românica, né? Sempre romana, né? Então, a minha avó, meu avô, minha avó italiana, né? Meu avô descendente alemão. Então, a minha avó era muito devota, né? À igreja católica, certo? E a minha família, minha mãe, meus tios, né? Mesma coisa, certo? Minhas tias, e assim por diante, família toda. Então, minha mãe houve um relacionamento com meu pai, né? Coisa e tal. E resolveram ter filhos, né? E aí tiveram uma menina. Essa menina, se eu não me engano, com um mesinho e pouco, eles foram para Minas Gerais, essa menina com um mesinho e pouco, ela teve um problema, levaram para o hospital. E aí ela se mexeu muito, né? E ela tava com. No soro, acho, se eu não me engano. Escapou ali uma agulhazinha, né? Não sei explicar, mas foi mais ou menos assim, tá? Que eu me lembro. Explicou uma agulhazinha, pegou na cabeça dela e ela acabou vindo falecer, tá? Aí a minha mãe, né, engravidou novamente, certo? Da minha irmã. Da minha irmã hoje, que está aí, né? E a minha irmã veio, coisa e tal. Depois a minha mãe engravidou de novo, né? Naquela época o pessoal engravidava, cara, não dava espaço, né? Tipo, tava amamentando a criança com 6 meses, a mulher engravidava de novo. Enfim, né? Às vezes espaço de um ano e a mulher já tava grávida de novo, né? E assim por diante. A gente brinca que o pessoal lá na época não tinha televisão, né? Entendeu? Era muito escasso. Mas enfim, aí minha mãe engravidou de novo, teve um problema no útero, né? Abortou a criança. E a partir dali, o médico falou que ela não podia mais engravidar, tá? Foi um problema sério no útero, não ter mais engravidar. Era risco de vida para ela e para a criança, mas a criança não iria se desenvolver, não tinha como, depois daquele aborto ali, né? Enfim, houve um processo infeccioso, inflamatório, enfim, e ela não poderia mais engravidar, ok? Onde é que são aí? O pessoal tá colocando no chat Rio de Janeiro, Bahia, Salvador. Já disse que eu quero conhecer Salvador, né? Em Beck, pertinho de Torres, né? Ah, minha irmã Silvia. Silvia, forte abraço, um beijo, minha irmã. Muito axé pra ti, né? Então, Porto Alegre. Legal, pessoal. Então, assim, ó. E aí, minha mãe não poderia mais engravidar. E a minha mãe começou a ter sonhos, depois, futuramente, né? Começou a sonhar que a Nossa Senhora da Conceição conversava com ela, né? E que dizia pra ela tomar passe, dizia, né, pra ela orar, rezar, porque ela iria engravidar novamente. Aí, num desses sonhos, os sonhos que ela contava até pouco tempo ainda, bem reais, que, né? Então a gente entende que tem o desdobramento hoje, viagem astral. Então ela dizia, não estava dormindo, sei que eu estava acordado, isso aconteceu. Então ela me relatou e relatou para a família toda, minha irmã está viva até hoje, meu pai está vivo até hoje, minha mãe não se encontra mais entre a gente, já desencarnou, né? Mas eles estão aí para contar essa história, minha tia também, né? Tem uma tia ainda viva, né? Que sabe bem dessa história também. Então, e viveu isso com a minha mãe, né? Viveu isso. E aí a minha mãe pegou e contou o sonho, relatou o sonho, né? Que ela estava caminhando, e aí ela entrou dentro de casa, né? Antes de entrar dentro de casa, vinha uma bola, tipo o sol, uma bola, uma bola incandescente. E ela, essa bola vai me, né? Vai me alcançar, vai, sei lá, vou me queimar, vou. E ela correu pra dentro de casa, e aí essa bola chegou assim, quando ela foi fechar a porta, alguém botou a mão na porta e falou pra ela, deixes que entre em tua casa. E aí ela ficou assustada, né? E a porta se abriu, era um frei com um rosário, né, na cintura, assim. E ele disse: Deixes que entre em tua casa. Essa bola entrou, se transformou nessa mesma santa, né, Nossa Senhora da Conceição, na frente dela e disse: Novamente, tem que tomar passo, disse: Terás uma criança, terás que levar ele, né, para esta religião, né, enfim. E aí ela sonhou várias coisas, não se lembra, mas que ela sentiu uma paz imensa, uma coisa muito bacana, muito linda dentro dela, né. E essa paz, então, fez com que ela, né, contasse para minha avó. Ela não dormiu mais, né? Ficou acordada a noite toda, assim. Para ela foi uma realidade imensa. Contou para minha avó, não, isso aí é o demônio, né? Se passando por imagens da Igreja Católica para te convencer a ir para essas outras religiões aí que não é de Deus. E aí ela teve outro sonho desse, essa santa de novo conversando com ela, esse frei conversando com ela, né? E disse que ela ia ter um menino. Tá. Aí ela estava dormindo, um dia da noite acordou, né? E viu um menino sentado, uma criança sentada nos pés da cama. Ela sentiu o peso, tudo, e acordou, achou que era um gato, né?
Eu dormia com gato de vez em quando, e sentiu aquele peso ali. E aí ela pegou e falou, né? Ficou assustada, o que que tu quer ser? Eu pedi para nascer em ti, não sei se eles vão permitir. Era um menino. Aí ela foi pegar o menino sumiu. E ela acordou, chamou meu pai, já estava acordada, né? Chamou meu pai, disse, tinha um menino aqui, uma criança, ele tava achando que era louco. O que que a minha avó fez? Chamou o padre para exorcizar minha mãe. Então, a minha mãe foi exorcizada em casa, tá, pessoal? O padre foi lá com Bíblia, com uma crucifixo de madeira, várias coisas. Chamou o padre lá para rezar, falar com ela, e, enfim, né, para ver se tirava isso dela. Então, a partir daí, os sonhos dela eram assim. E aí ela, né, minha tia, que tem uma tia, ovelha negra da família, convidou a minha mãe pra, não, vamos no lugar, vamos ver o que que é isso, vamos ver o que que é isso, né? E a mãe não ia, minha mãe não ia, minha mãe não ia. Minha mãe. Então sempre tinha uma tia ali, né, que gosta de coisas orientais, esotéricas, né, essas coisas assim, pá. Gosta de carta, que será esse jogo de carta, que é jogo de búzia, aquela tia que é, né, como diz, naquela época, a ovelha negra da família. Aí essa tia, né, tentava convencer ela, não, 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 não. Vamos escondido da mãe, ela, não, 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 não. Ela acabou engravidando. Quando ela engravidou, aí ela sentiu o perigo, né, e continuava os sonhos. E aí ela pegou e foi com a minha tia. Foi com a minha tia, numa terririnha em Viamão, né? Foi lá com a minha tia. E a minha tia. Chegaram lá, ela foi tomar o passe dela lá, né? E aí o caboclo arranca-toco chamou ela. Chamou ela e disse pra ela, né? Sei que tu não acreditas, né? Mas eu tô enxergando a senhora de branco dentro de uma corrente. Aí ela riu, né? Pode rir do caboclo, porque quando o caboclo enxerga, é porque vai acontecer. Não é que poderá, não, é que vai acontecer. Então, nesse tempo linear entre passado e futuro, né? Ele acessou uma realidade dela já no futuro, certo? Então esse caboclo, né, dentro da clarividência, acessou algo real dela no futuro, certo? E aí ele disse, não, como eu estou enxergando, é porque vai acontecer, né? Não é que poderá, não, vai acontecer. A senhora vai realmente entrar para dentro de uma corrente. E esse menino vai levar a senhora. E ele vai nascer de 8 luas, parto normal. Ele ia nascer de 8 meses, parto normal. E que os médicos iriam ficar abismados. E que ninguém ia desencarnar, ninguém ia morrer, né? Então, ela pegou e disse, tá, mas como é que ele sabe que eu tô grávida? Como é que ele sabe, né, que eu tenho risco de vida e que ninguém, não sei o quê. Então, ele falou várias coisas pra ela, da influência dela, e ela ficou apavorada, né? Então, minha tia, depois elas conversando, não falou nada da minha vida, né? Não, não falei, não falei, né? Nunca fui nesse terreiro, foi a primeira vez que fui no terreiro, foi uma mulher que me indicou, uma amiga minha lá, não sei o que, enfim, uma vizinha, sei lá, minha tia falou, me indicou, né? Bom, gente, o que aconteceu? Né? Ela foi engravidando, aí, né, a barriga crescendo, a família preocupada por não poder mais engravidar, que a criança não teria como gerar a criança, ela iria acabar abortando e com risco de vida e tudo. E aí chegou ali, né, 7 meses, a minha tia e minha mãe preocupada, porque falaram que eu ia nascer de 8 luas. Aí chegou os 8 meses, a minha tia, vamos voltar lá, né? Vamos falar com ela, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí a minha tia foram voltar lá, né, nesse terreiro pra falar, tá, já tinha, chegou nos 8 meses. Aí, chegando no terreiro, né, o terreiro não tava mais, tinha se mudado, ficaram perdidos, né. Bom, aí foram pro. Porque minha mãe passou uns dias aí, uma semana, começou a sentir as contrações, foi parar no hospital. Foi parar no hospital, não tinha dilatação, não tinha dilatação, não tinha dilatação. Aí o médico da família, preocupado, foi pra lá também, né? Preocupado, porque sabia do risco de vida e tudo mais. Tinha um médico da família, né? Aí foi pra lá e conversou com o médico lá e tudo mais, tudo lá. Tá. Explicou o caso da minha mãe e tudo, né? Tá. Aí os médicos fizeram vários exames nela e iam liberar ela. Iam liberar ela. Elas vão liberar a senhora, né? Pra ir pra casa, qualquer coisa a senhora volta aqui. Aí eles estavam no quarto com a minha mãe, quando examinaram, falaram com ela, ficou a enfermeira ali, e eles saíram. Aí eles falaram pra ela, pediu pra enfermeira ajudar ela ali, né? Com as roupas. Ela sentiu vontade de ir no banheiro. Sentiu vontade no banheiro, a enfermeira, tá, né? Ficou lá de fora esperando. E ela teve uma contração muito forte. Muito forte. Foi quando ela sentiu que ela ia ter um parto normal ali, sentada no vaso. E ela que foi tão forte que ela pegou e botou a mão, né, na vagina dela e sentiu a minha cabeça já. E ela gritou muito. E a enfermeira, apavorada, ela disse: não, tá nascendo. Mas como? Não tem condição, não tinha nada. Não, tá nascendo, tá nascendo. E a enfermeira se agachou, olhou assim, sentiu, tocou, pá, correu pra chamar os médicos, mas como? Como? Saiu de lá agora, não tinha contração, não tinha nada. Né? Correram com ela e foi minutos eu nasci.
né? Nasci com inflamações, nasci com quadro infeccioso, tá, pessoal? Nasci de 8 meses, tinha pouco desenvolvimento, então realmente passei por problema, não tinha desenvolvido, mesmo com 8 meses, não tinha desenvolvido muito, então os médicos ficaram preocupados. E eu permaneci mais 4 meses no hospital, cara. Mais 4 meses, num quadro infeccioso muito grande, né? Enfim, aí, né, a minha mãe vendo tudo aquilo, minha tia, né, passando por aquilo ali, então minha tia correu, né? Minha tia ficou sabendo, correu, foi lá, achou uma mulher de outra, não achou mais a casa, mas achou uma outra mulher lá, uma outra Yalorixá, né? Uma outra mãe de santo, e aí fizeram uma segurança lá, né? E pediram ela levar no hospital lá pra minha mãe colocar, né? Até a minha mãe sair do hospital e tudo, e em mim. Mas eu ia ficar na incubadora, porque na incubadora lá não tinha como sair do hospital. E aí minha mãe ficou com aquela segurança, né? Escondida da minha avó. Minha avó não podia saber. E a partir dali começou toda uma história realmente energética, de enfermidade, né? E algo que começou a transtornar a família, né? Por causa do meu quadro. Então, 4 meses hospitalizado, todo aquele negócio, minha mãe tinha que tirar leite do seio, meu pai levar para mim, aí me tiraram daquele hospital, levaram para outro hospital, né, lá em Porto Alegre já, então, né, essas coisas assim, né. Enfim, aí meu pai levava leite lá para as enfermeiras me darem e tudo, até que um dia minha mãe foi lá e tudo, né, e eles chamaram a família e disseram, olha, o que nós podíamos fazer pela criança nós já fizemos, não tem mais o que fazer, né. A senhora acredita em Deus, só as orações, porque a medicina não tem mais, seu filho tá, né. E eles olharam pra mim, eu continuava pequenininho, né, miudinho. Eu não tinha carne, assim, sabe, músculo. Era pele, infecção, inflamação. Aí minha mãe perguntou, posso levar ele pra casa? Claro. Se os pais, vocês, né, assinarem um termo aqui, mas pode, porque só Deus pode salvar seu filho. Aí uma enfermeira chegou pra minha mãe, essa mesma enfermeira que tinha recebido ela, tipo, chegou pra ela e falou assim, ó, a senhora tem fé, tem. Então se agarre com Deus. Se agarre com Deus. Né? E aí minha mãe pegou, então, né, me enrolou e me levaram. E a minha mãe tinha vergonha de me mostrar porque realmente era só olho e boca e eu só tinha pele, parecia um, sei lá, filhote de morcego, ela brincava assim, de tão pequeno que tu era, miúdo, sequinho, esquelético, ela falava assim ainda, né? Só tinha olho e boca, né? Enfim. E aí ela veio chorando comigo o ônibus todo, né? Comigo embrulhado ali num chalezinho, num lençolzinho. E a minha avó chegou, em casa, me viu e disse, não, deixa que eu vou curar ele, Deus vai curar ele, né? Minha avó pegou o rosário e eu vou cuidar do meu neto. E aí ficou lá. E aí minha avó cuidava de mim ainda, vamos ter que levar. E aí minha tia dizia, vamos ter que levar ele, vamos ter que levar ele pra lá, temos que levar ele. Ele tem que tomar paz, tudo aquilo que tu sonhou. Bom, gente, aí me levaram, e aí foi jogado o búzio. E a mulher tinha nação, sabe? E a Loxá tinha nação e disse, olha, tem os orixás dele estão pedindo. Nós não fizermos uma obrigação para ele até 7 anos, ele vai desencarnar. Né? Vai desencarnar. Seu filho não vai, não vai. Se ele não estiver dentro da religião até os 7 anos, não fizer uma obrigação para ele agora, né? Para os orixás dele, ele vai desencarnar. Realmente, os médicos têm razão. Né? Não tem como salvar seu filho, a não ser pelo meio dos orixás. E a mãe, o que é isso? Não, tem que sacralizar aqui um casalzinho de pombo. Que? Matar animal? Isso é coisa do demônio. Você xingou a mulher. Enfim, né? E aí, e a mulher incorporou lá uma entidade lá na hora, né? E a entidade disse, não, tem que ser feito isso. Mas ele veio para ter um terreiro de Umbanda, ele veio para ser um chefe, ele veio para ter um terreiro dele, né? Então ele precisa cumprir isso. Ele precisa. Aí minha mãe lembrou que o caboclo tinha dito isso pra ela. Essa criança veio e ela lembrou do sonho dela, que a Nossa Senhora da Conceição falou a mesma coisa. Essa criança está vindo para ter um terreiro, né? E ela não sabia que era terreiro, né? E ela se lembrou quando aquela entidade, daquela Yalorixá que ela incorporou ali, falou, ela começou a lembrar do que o caboclo tinha dito para ela lá, arranca toco, e o que a santa, né, Nossa Senhora da Conceição tinha dito para ela em sonho. E naquele sonho que ela achou muito real, que ela tinha esquecido algumas coisas. Ela lembrou, pá, ela me falou a mesma coisa, que essa criança veio para ter um terreiro, né, de Umbanda. E aí ela falou assim, pá, não sei o que, não, mas temos que fazer, senão seu filho quer ver que seu filho vai melhorar. E aí ela fez. Sacralizou, né, 2 pombos. E a partir dali eu comecei a mudar, gente. Os médicos acharam incrível, não tinham explicação do que estava acontecendo comigo. Não tinha explicação. Em 4 dias já era outra criança. Né? E ali começou a minha vida espiritual. Né? A partir daquele casal, não sei se me lembro desse casal de pombos, foram 2 pombos. A partir dali começou a minha mudança espiritual. A partir dali a minha caminhada começou ali, certo? Na sacralização daqueles pombos. E aí
Essa mulher disse pra minha mãe, foi jogar luz, olha, ele veio pronto, ele é um espírito pronto. Ele tem um compromisso dentro da religião de Umbanda. Ele veio pronto. Mas ele precisa passar por esse processo aqui para segurar a saúde dele. Senão, ele, com 7 anos, ele não vai, ele vai desencarnar. Então, minha mãe ficou aquilo na cabeça. Né? Tá, minha mãe me levou lá, coisa e tal. Então, porque minha mãe, não vou levar mais. Não vou levar mais. Falou com a minha tia, não vou levar mais. Aí eu tinha uma guia, uma segurança de Oxum toda amarela, que a mulher me deu. Essa e a Lorixá tinha dado. Aí eu fui crescendo, aquela coisa toda, minha mãe me levava lá, porque minha mãe, mas não vou levar mais, não vou levar mais. Aí me deram vários banhos de águas na frente do Congá. E aí, com 2 anos, 3 anos, enfim. E aí minha mãe não me levou mais. Aí com 4 anos e meio, né? 4 anos e meio. E eu sonhava muito, eu gritava, eu era sonâmbulo, com 4 anos, enfim, 5 anos. Né? E aí a minha mãe, com 4 anos e meio ali, ela ficou preocupada e veio uma mulher me cuidar, né? Uma mulher me cuidar, que tinha uma mercearia. Mercearia era armazém e açougue junto, lá no interior de uma vila em Viamão, na parada 51, tá, pessoal? E aí, ah, essa senhora começou a cuidar de mim. Ela era de uma casa de Umbanda, né? Em que a mãe de santo tinha nação, mas ela não cultuava a nação. Então a nação para ela. Ela não cultuava a nação com seus filhos, era só Umbanda. E aí, um dia, lá com 5 anos, eu estava sentado, né? Almoçando com a minha mãe já. E eu estourou a guia. Estourou a guia do meu pescoço e a minha tia, leva ele, leva ele, leva ele. Não, não vou levar, não vou levar, não vou levar. E eu comecei a adoecer. Comecei a adoecer, 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 levava nos médicos, era inflamação, era infecção, era, enfim, né? Febre altíssima, era uma virose, nada remédio adiantava, e não adiantava, não adiantava. Minha tia me, leva ele. Né? O guri precisa estar tomando passo, ele precisa estar lá fazendo essas coisas, leva ele. Ah, mas mata bicho, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Minha mãe me levou. Levou lá, né? Foi feito o passe, foi feito, né? Mais um trabalho. 4 dias depois, eu não tinha nada, nada, tinha saído tudo do meu corpo. Minha mãe e minha família ficavam assim, né? Apavorados. Não tinha nada. E comecei a melhorar. Certo? Aí minha mãe disse: não, mas não pode ser, eu tô tendo um pacto com o capeta, não pode ser isso aí. Né? Onde mata bicho não é de Deus, não sei o que. Enfim. E a minha mãe então começou a me levar, né, na missa todo domingo. Todo domingo. E aí, né, chegou 5 anos assim. Isso foi com 4 anos, 5 anos, um ano depois ela me levou, ficou um ano sem me levar, não me levou mais, que não ia mais fazer isso, né? E aí arrebentou a guia de novo. Mais uma guiazinha que eu tinha arrebentou, tava brincando de carrinho, arrebentou. Tá, ó, continuou me levando na missa e orando pra Deus. E aí eu estava, pessoal, na mesa almoçando com ela, já com 5 anos, almoçando com ela assim. E eu não queria comer. E eu já tava com febre. Já tava uns 3, 4 dias com febre. Já. E ela, vai começar tudo de novo, né? Mas eu pedi pra Deus, ela dizia, né? E aí, quando ela olhou pra mim assim, enxergou no meu rosto, enxergou uma caveira. Aí ela se apavorou. Aí ela contou toda a história pra essa mulher, que ajudava a me cuidar, já que ela ia ajudar meu pai, né, na mercearia. Então ela contou essa história pra mim assim, então Marina, eu vou te levar lá na minha casa. Vamos levar ela lá, é Umbanda, ela tem nação, tem, mas lá é Umbanda, vamos levar lá. Aí contou toda a história da casa, do que ela passou, aí minha mãe tava. Aí foram, chegou lá, foi atendida por algum MG, o dirigente espiritual da casa, né? Eu tinha 5 anos de idade. 5 anos de idade. E aí consultou lá, né, com o chefe da casa e a médium, que era a falecida mãe Carmen de Emanjá, né, que trabalhava com algum MG, o dirigente espiritual da casa. E aí ele pegou e disse tudo que o caboclo Arranca-Toco tinha dito pra ela. E ela nunca contou isso pra ninguém. E ele contou tudo, 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 tudo que a santa falou no sonho. Ele contou dos sonhos, contou da visão que ela teve de criança. Ela disse, pô, não tem como não acreditar. Ela falou, bah, cheguei aqui na frente dessa entidade, essa entidade me falou do meu sonho, da criança que eu vi. Contou toda a trajetória que eu tô tendo com meu filho, né? E aí ela chegou pra mulher e disse, tu contou alguma coisa pra chefe da casa, pra Carmen? Não, não contei nada, mano. Eu só disse que ia te trazer aqui. Não, vou trazer a minha patroa aqui. Foi só o que eu disse pra ela, né? Tá. Aí, com 5 anos de idade, ela disse, olha, nós temos que sacralizar pomo para essa criança. Os orixás estão aí, estão pedindo, é isso aí. Ele tem nação. Né? Mesmo que ele veio para estar, né, e ser um dirigente de Umbanda, aqui está muito forte, ele tem que estar na nação. E lá era a nação de Jeje e Nagô, tá, pessoal? E ela não cultuava o orixá, só sacralizava para ela o orixá dela, e ela só tinha os orixá dela, não tinha nenhum filho com orixá. Né? E aí foi que ela começou a fazer um trabalho para mim mesmo, trabalho que a outra Yellow Orixá tinha feito, ela fez.
E eu melhorei. E a partir dali foi assim. Foi o pombo, depois galinha, né? E assim foi indo. E aí eu fui fazer o meu meia pronte, né? De Bará, Oxalá, onde a gente corta os 4 pés, sacraliza os 4 pés, né? Mais tanto número de galinhas e tudo mais, tudo mais. Certo? Então eu fui, né? Desta religião de nação de Nagô, mas não cultuava. Eu nunca me ocupei com o orixá, que eu saiba, eu nunca me ocupei. Certo? Mas nós vivíamos muito a Umbanda, só Umbanda. Então ela sacralizava no silêncio para mim e me levantava no silêncio. E desde ali nunca mais eu adoeci. Como assim nunca mais adoeci? Eu digo, não, nunca mais adoeci. Tive algumas febres, tive infecção nas glândulas, né? Mas doença, assim, de eu adoecer, tive cachumba, normal, né? Mas adoecer, de ficar mal, ficar hospitalizado e os médicos não acharem. Não. A partir dali nunca mais adoeci mesmo, certo? Mas com 5 anos eu tava lá nessa casa, né? Então eu ia na casa lá daquela Ialorixá, né? Escutava o caboclo dela, fazia os trabalhos de nação, depois eu saí de lá, minha mãe me tirou de lá com 5 anos, quando arrebentou a guia, né, que falei pra você que eu tava brincando de carrinho, me levou pra essa casa. E dessa casa, eu tô lá até hoje, são mais de 90 anos de casa aberta, em Viamão. Então, o que que acontece? Né? Acontece toda essa trajetória em que eu me vi energeticamente no seio da nação. E eu sempre me perguntei, pô, se sempre falaram pra minha mãe que eu vim pra ter o terreiro de Umbanda, por que que eu estou na nação? Porque primeiro em mim teve que vir, né, a sacralização. Né? Então, eu sempre me perguntei isso, há muitos anos. Então, há uns, vamos dizer, eu tô com 57 anos hoje. Então, praticamente, né, com 40 anos que eu fui descobrir. Então, há 17 anos atrás que eu fui descobrir. Porque, primeiro, eu fui cair na nação para poder estar na Umbanda hoje. Né? Enfim, aí eu fiz aquele ritual de Bará, Oxalá, 4 pés, tudo. E eu estava no quartinho de santo, e a minha mãe entrou, e eu disse pra ela assim, mãe, é a última vez que é cortado o meu orixá. Minha mãe se espantou, né? Como assim? Agora que vai iniciar a tua vida de babalorixá, né? Tu já quer seguir de Umbanda, agora que vai iniciar a tua... Né? Então, eu me formei sacerdote com 20 anos. Com 25 anos, eu fiz esse apronte aí na nação. E aí ela disse, mas como? Ficou assim, né? Meu filho, a tua saúde te trouxe pra religião. Então, vamos esperar, vamos ver. Tua saúde é que vai dizer, né? Tá. E aí, né, antes de eu fazer essa obrigação de nação, eu estava morando de favor, né? Vim para Torres, saí de Viamão, vim para Torres, né? Aonde essa senhora se mudou, que cuidava de mim, se mudou para Torres, ela me apresentou a cidade de Torres com 12 anos. Gostei muito disso, um dia eu vou morar em Torres. Falei isso, você me disse, um dia eu vou morar em Torres. Mas quando eu fosse me aposentar, assim, alguma coisa assim, né? E no fim, não, acabei vindo para Torres com 25 anos, né? Justamente quando eu fiz esse apronte de. Não, não tinha feito, não. Vim antes de me aprontar. Antes de me aprontar, eu vim para Torres, gente. Vim para Torres com 24 anos, um ano antes de eu me aprontar, certo? Com 23 anos, enfim. Tá. Aí foi antes de eu me aprontar. E aí, né? Peguei, estava em casa, ia entrar de férias, e eu estava guardando dinheiro, que estava de favor, né? Então eu trabalho 2 empregos, guardando dinheiro para construir minha casa. Tinha comprado um terreno já em Torres, né? E eu queria construir a casa para não morar mais de favor, né? Ah, tá ali morando de favor, imagina, né? E o cara queria alugar a casa. E eu me sentia mal com aquilo, porque eu tô ali de favor, né? E eu não tinha dinheiro para construir minha casa ou comprar uma casa pré-fabricada, tava juntando dinheiro para isso. E aí eu tava sentado no sofá, olhando televisão, né? Eu não tinha antena parabólica, então só pegava aqui a RBS e e o SBT, naquela época, só que pegava, e às vezes ainda saia fora do ar. E aqui era muito comum ter antena parabólica para poder assistir os outros canais. E a gente não tinha, né? Enfim, batalhando ali, né? Para ter 2 empregos, fazer horários, às vezes dormia 4 horas e meia, assim, para poder, né, juntar dinheiro para construir minha casa, já que eu tinha batalhado tanto para comprar o terreno aqui, né? E consegui. Enfim, e aí eu tô ali vendo televisão, a televisão sai do ar. Sai do ar e me veio uma coisa na minha cabeça, assim, ó, que eu tinha que fazer minha obrigação de nação. Que eu tinha que fazer. Tinha que fazer, tinha que fazer. Liguei pra minha irmã, né? Tempo do orelhão, né? Fichinho, orelhão. E a recente tava botando aqueles telefones em casa, telefone, né? E aí eu peguei e liguei pra minha irmã. Liguei pra minha irmã e disse, olha, recebi aqui que eu, sei lá, senti que tem que fazer a minha obrigação. Ela assim, olha, parece coincidência, eu vou fazer a minha. Falei que eu vou falar com a mãe Carmen, dá pra gente fazer junto. Aí a mãe Carmen jogou os búzios e nós podemos repartir a obrigação junto, né? Menos as aves, né? E o 4 pé do orixá. O restante dos orixás nós podíamos dividir juntos, compartilhar para ser mais barato. Eu saquei todo o dinheiro que eu tinha na poupança, que era, estava juntando para dar de entrada numa casa pré-fabricada ou começar a construir. A minha ex-esposa me chamou de louco,
Tu é louco, vai gastar dinheiro com isso, tu é aquilo, não sei o quê, nós estamos aqui de favor, bababá. Isso foi em abril. Eu fui lá, fiz a minha obrigação em abril, tirei todo o dinheiro da poupança pra comprar um monte de coisa que tem que comprar, enfim, tá? Tá, pessoal? Nação muito caro. E aí, fiz minha obrigação, né? E aí a minha mãe de santo foi me dar café da manhã, tava lá na quartinha, né? A gente fica no quartinho, deitado no chão, né? Com as obrigações ali. Só nós, ninguém mais, eu e minha irmã. Então, naquele tempo não podia ter visita, era que nem do hospital, tinha um horário pra visita vir, era 1h30 no máximo, né? Os parentes sim poderiam vir mais tarde à noite, mas visita mesmo era aquele horário ali, deu, era tu ali, totalmente, né, fechado naquele ambiente do terreiro, não pode ir pra rua, não pode escutar rádio, não pode ver, naquele tempo não tinha celular, né? Enfim, não podia nada. Revista, nada, só os livros que ela te desse e os ensinamentos que ela te desse. Beleza. E a alimentação, tinha coisa que começou com a mão, enfim. Não podia pegar garfo, faca, acender fogo, se olhar no espelho, nada. Tá? Vocês vão entender isso dentro da comunidade. E aí aconteceu o que, pessoal? Aconteceu aí que a minha mãe de santo era vidente, né? Sempre foi. E ela pegou, entrou assim, foi me dar o café da manhã, deu 2 passos para trás, largou o café no chão. Meu filho, eu falo para vocês agora, eu me emociono, porque eu chego a enxergar a imagem dela. Assim, meu filho, tu vai ter tua casa, tu vai morar dentro do que é teu. Aí eu, tá, mas é esse ano ainda, meu filho. Tu vai morar no que é teu esse ano, uma casinha de madeira simples. Só que a mãe tá estranhando, meu filho, que a sua casinha só tem uma porta de entrada. Só uma. A porta que tu entra é a porta que tu sai. Não tem uma outra porta, né? É uma casinha simples de madeira, mas tem umas graminhas na frente. Essa graminha quer dizer prosperidade, meu filho, tu vai ter tua casa. Eu falei, olha, mãe, tá difícil, porque o único dinheiro que eu tinha eu botei na obrigação. Eu vou ter que trabalhar agora. É abril, vou ter que trabalhar o ano todo em 2 serviços. Aí tinha um prêmio lá, né, de temporada, recebeu o prêmio de temporada pra começar a juntar dinheiro pro ano que vem. Ela, não, meu filho, é esse ano. É esse ano. Os orixás vão te dar. Se tu gastou aqui, os orixás vão te dar tua casa. Aí eu fiquei assim, né? Cara, não tem como. Matematicamente, fisicamente, não tem como, né? Aí eu, tá. Quem sou eu pra duvidar da minha mãe de santo? Quem sou eu? Vou resumir a história pra vocês, tá? Aí, em abril, eu fiz minha obrigação de nação. Em agosto, eu tava morando dentro da minha casa. Uma casa de madeira simples, somente com uma porta, como ela falou. Eu falo aqui pra vocês, eu me emociono. Me emociono porque é saudade, saudade boa, lembrança e a veracidade da religião que o orixá constrói na tua vida quando tu vem com um propósito, né? Então é incrível. Eu não tinha mais nenhuma doença, não tinha como eu adquirir uma casa. Não tinha, gente. Matematicamente era impossível. E em agosto eu estava morando na minha casa. Pessoas que eu mal conhecia me ofereciam um empréstimo sem. Não, te empresto aqui, né? Lá no serviço onde eu estava trabalhando. Uma mulher que eu trabalhava de noite, mas eu trabalhava de dia. Não, mas eu tenho dinheiro na poupança, Edilson. Te empresto pra te comprar teu material. O cara que tinha me. Onde eu tava na casa dele de favor, não, construo pra ti lá um pedacinho de material. E uma amiga da segurança, né, do mercado que eu trabalhava, disse, não, meu pai tem uma casinha pré-fabricada lá, de madeira simples, que ele quer vender. Tá lá, coisa, pá, coisas dentro da casa que ele guarda lá, saco de ração para as galinhas, e ele quer vender essa casa, né? Eu fui lá falar com o pai dela, e o pai dela disse assim, ó, não, te faço em 10 vezes de R$ 70. Na época, assim, tô dando um exemplo pra vocês. Dei 10 cheques pra ele, né? Levei a casa em cima de um caminhão para aquele terreno. Esse rapaz que eu morava de aluguel na casa dele, ele foi lá construir um banheirinho pequenininho, pequeno mesmo, tá? Você não tem ideia. Deixa eu botar uma porta de correr. Eu, baixinho, pequenininho do que eu sou, quase que eu dava com o joelho na parede quando eu andava no vaso. Pequenininho mesmo, banheiro pequenininho mesmo. Enfim, tá? Botei nessa casa ali, porque na frente, esse terreno que eu comprei, tinha uma fundação. O rapaz que comprou o terreno fazer uma casa de material de 2 pisos, ele fez uma fundação, então eu fiz a casa no fundo, por isso que não tinha essa porta dos fundos, porque eu fiz ela lá no fundo do terreno, só com a entrada e saída, né, pela mesma porta. E essa casinha de madeira ficou lá, aí ele fez a partezinha de material, pra ter uma piazinha, né, só que havia uma pia mesmo nessa parte de material, tá, e o fogão, e o banheirinho do lado, então ele fez isso aqui bem no fundo do terreno, aí não tinha como sair pela porta do fundo, não tinha porta do fundo. Tá entendendo? Então minha mãe de santo viu, realmente viu o que ela viu, né? E a minha ex-esposa tinha plantado umas graminhas assim, porque era terra vermelha, né? Ia pegar muita coisa, então ela botou. E aí eu
parei na frente da porta, fiquei olhando e me lembrei do que a minha mãe de santo falou no quartinho de santo, né? Então, eu comecei a ganhar poste de luz, eu ganhei. Vaso do banheiro eu ganhei. O cara me fez em 10 vezes essa casa. Já veio com os fios, era só ligar. Aí eu não tinha dinheiro pra pagar o eletricista pra fazer a ligação do poste. O cara foi lá e me fez de graça. O eletricista foi lá. Então, assim, as coisas surgiram de uma forma que eu fiz a obrigação em abril, em agosto, eu tava morando dentro da casa. Né? E eu nunca mais adoeci na minha vida, nunca mais fiquei hospitalizado. Um dia, 2 dias no hospital, não sei o que que é isso, né? Enfim. E aí veio depois a morte, né? O desencarne da minha mãe de santo. Aí eu perdi o chão, perdi os pés, não sabia o que fazia. Minhas obrigações de nação eu lavei todas, né? A gente se desfaz das obrigações, lava tudo e tu tem que ir pro outro pai de santo, uma outra mãe de santo, dentro do meu segmento de Nagô. Então não achei, fiquei desiludido, né? Não comecei mais a cultuar a Umbanda, né? Porque eu tava aqui em Torres, então eu tava lá naquela casa lá, né? E aí eu rezava todos os dias aqui pro meu caboclo me direcionar para uma casa, né? Porque a minha mãe, né, antes de morrer, minha mãe de sangue, minha mãe, né, materna, não minha mãe de santo, dizia, tu veio para ter, né, o teu terreiro, abre teu terreiro, eu não me via em condições, tinha perdido minha mãe de santo, não me via em condições de abrir um terreiro, então eu me via capaz de abrir um terreiro, entendeu? E aí eu pedia pro meu caboclo me levar para um lugar, que aqui em Torres não conhecia nenhuma casa. O caboclo me levou para um lugar, tá tudo certo, né? Lá ninguém colocou a mão na minha cabeça, por exemplo, né? Enfim. E aí, meu caboclo me levou depois para uma outra casa, né? Aprendi nas duas casas muito. E depois, meu orixá e meu caboclo começaram a pedir o canto dele. Foi onde eu comecei a ter, né? E aí, ali, onde era a minha casa de madeira, eu pensei, vou construir aqui na frente. Casa de material, eu vou usar os fundos, essa casa de madeira como terreira. Era o que eu pensava sempre, né? E aí veio o Catarina, aqui, né? Aquela devastação em Torres, aqueles ventos fortes, tudo. Enfim, sacudiu um pouco minha casa, mas não caiu, né? Não caiu. Então ali também eu já vi que a mão de Deus estava, porque era uma casinha bem simples de madeira, muito simples, gente. E eu vi casas ali serem devastadas, serem, enfim, e a minha casa ficou intacta, né? Enfim, são coisas que a gente passa e só tem que ter gratidão, né? E aquela casa estava ali. Casas atrás de mim de material, oficina, caíram, e a minha casa ficou ali, certo? E aí então veio, né? E eu sempre batalhando, trabalhando dois empregos para construir uma casa de material na frente, né? Porque depois do Catarina, aquela casa também ficou meio, ela deu uma torcidinha, né? E começou os cupim, aquela coisa toda, né? Então estava se tornando muito frágil realmente. E eu queria construir na frente uma casa de material para ter essa casa como minha terreira, né? Enfim. E aí construí, tá? Eu construí ali, e essa eu construí com o quê? Olha só, com a ajuda de pessoas. Fizeram um mutirão para me ajudar. Eu nunca acendi uma vela para pedir, né? Que as pessoas viessem me ajudar, que as pessoas vinham me ajudar. Então minha casa foi construída com mutirão. Depois eu consegui, né? Claro, terminar, fazer a chapa, pagar o pedreiro, o negócio todo. Mas teve gente que rebocou, teve gente que botou tijolo. Uma mãe, não vou citar o nome dela aqui, porque não pedi permissão pra ela, que hoje ela é uma Yala Orixá, né? E ela foi cambona do meu Exu, quando eu estive na casa dela. E ela veio botar tijolo, sentar tijolo nos domingos. Gente, o pessoal veio aterrar minha casa. Em vez de estar com as suas famílias em casa, descansando no domingo, na semana, estavam lá me ajudando. Então, eu sou eternamente grato. Todas essas pessoas, não esqueço um, uma imagem do rosto de cada um, eu lembro de todos, né? Que foram lá botar tijolo, fazer um contrapiso, fazer um reboco. Quando eu podia pagar, eu pagava, né? E foi feito por um mutirão, né? Gente que abriu, vou abrir aqui, ó. Não faço piso em 10 vezes, mas para que eu vou fazer? Então, as coisas foram acontecendo, simplesmente acontecendo na minha vida. E eu não tinha mais nação, né? Minha mãe de santo tinha morrido, eu tinha desfeito minha nação. E aí depois veio o falecimento da minha mãe de sangue. Morreu de câncer aos 65 anos, câncer intestinal, né? E ela sempre preocupada que eu tinha que ter minha casa, que eu tinha que ter meu terreiro, que eu tinha que ter minha casa. E aí eu tava num desses terreiros, né, que eu frequentava esse terreiro, que eu ia lá. E aí eu comecei a sentir uma coisa estranha. Tipo, toda vez que eu venho pra cá, 6 horas da tarde, me dá uma dor de cabeça, meu caboclo vem, dá passe, consulta, eu vou embora sem nada. Mas toda vez que eu venho pra cá, 6 horas da tarde, todo dia que eu venho pra cá, me dá dor de cabeça. Aí a mãe de santo lá me olhou e disse assim, ó, teu pai quer o lugar dele. Teu pai quer o canto dele. Vai ter que, não tô te tirando da minha casa, você pode ficar aqui o tempo todo, né? Vocês ajudam muito das entidades que nós atende quantas pessoas, faz trabalho, mano. Tu faz limpeza de casa, tu faz isso, tu faz aquilo, né? Faz limpeza de corpo, faz isso, faz aquilo, olha só, ajuda, né, que vocês me dão aqui. Tem pessoas para dar passe, tá aqui para mais um para dar passe. Então, assim, ó, eu não quero tu sair da minha casa, mas teu pai quer o canto dele. Faz um teste. Abre um cantinho, faz um negocinho lá. Tá, eu fiquei com aquela cabeça, mas tudo que eu poderia fazer no meu terreiro, eu tô fazendo aqui, né? Porque ela me dava essa liberdade. Tudo que eu poderia ter na minha casa, eu faço aqui mesmo. Mas eu tenho que vir para atender pessoas, tem um terreiro para atender pessoas.
Mas a gente tá atendendo pessoas, estão fazendo trabalho, tem pessoas saindo bem, tem pessoas, né? Então pra que eu ter a minha casa? É, mas o pai tá pedindo também. Ela não jogou búzios, não jogou carta. Simplesmente ela falou isso. Faz um teste. Aí tá. Eu fiz um testezinho, levei minha quartinha, tinha minhas quartinhas ali. Levei minhas quartinhas pra minha casa, lá, botei num cantinho em cima lá, coisa e tal, né? E aí um dia chegou uma, botei uma mulher lá. Botei uma mulher, não. O senhor frequenta uma casa? Eu digo, frequento, tô passando mal, tô acontecendo várias coisas comigo, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, mas aí na terça-feira só vai ter que ir lá. Não é aqui, não, não é aqui, aqui é minha casa normal. Eu frequento uma casa, mas não é aqui. Né? Essa casa é em outro lugar, só tem que ir lá na terça, coisa e tal. Aí nisso chega o meu Exu. Chega o meu Exu, atende ela, né? Enfim, e a mulher, há 7 anos não incorporava, aí incorporou, né? E aí foi resolvido umas coisas ali. A mulher se deu bem, ficou bem, fez as coisas que o meu Exu pediu pra ela fazer, ela fez, e as coisas deram certo, ela voltou lá pra agradecer. Voltou pra agradecer, né? E ela pegou e disse, muito obrigado, aconteceu isso comigo, já mudou minha vida, já fez isso, conversei com o teu Exu, minha pombogira chegou, fazia 7 anos que ela não chegava, fiz as mudanças lá, as coisas se abriram pra mim, coisa e tal, barari, barari, barari. Enfim, ficou muito grato. E aí, né, a partir dali, eu fiquei pensando, aí o meu Exu disse, vamos começar a atender aqui dentro. Eu disse, dentro de casa não, não existe isso, né? Enfim, mas ele brincou. Foi uma brincadeira que ele fez. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei a área de serviço, tinha uma área de serviço, tirei o tanque pra fora, fechei ela, tinha uma saída pro fundo, fechei, fiz o conga ali, e ali comecei a atender pessoas sem comunicar que eu ia atender. Você não tá entendendo? Eu não comuniquei ninguém. Naquele tempo não tinha internet, não botei, ô fulano, avisa lá os ciclanos que eu. Não, simplesmente eu abri ali, fiz ali. Começou a chegar gente. Começou a chegar gente, começou a chegar gente, gente, gente. Digo, comecei a me apavorar, entendeu? Comecei a atender ali, nessa área de serviço, sem proteção, sem trunqueira, sem nada atrás da porta, comecei a atender. E foi. Então minha entidade fazia uns pontos só, né? Não tinha tambor, não tinha nada. Aí teve um rapaz que veio me ajudar, que ia comigo lá nessa outra casa, né? Então eu acabei realmente vindo ali, atendendo na área de serviço. E começou, gente. Aí veio um, aí veio uma médica, aí uma médica começou a incorporar, começou a me ajudar a atender. Aí nós estávamos entre três atendendo, né? 20, 30 pessoas, tá? Numa areazinha de serviço. As pessoas ficavam na minha garagem ali esperando o atendimento. E a partir dali, então, resolvi fazer o terreiro nos fundos, né? Minha casa não tinha condições, foi desmanchada. O cupim tinha comido tudo. Não tinha condições mesmo. Aí eu comecei a construir, comecei a receber material, ganhar material, construir a terreira. Tive que aumentar a terreira, aumentei a terreira mais 2 vezes. Aí o pátio ficou pequeno, não tinha mais como aumentar, entendeu? Foi aumentando o número de médios, cheguei a ter 71 médios. Hoje eu tô com 50, cheguei a ter 71 médios, né? Formei, se eu não me engano, foram 9 em País de Santo que eu formei. Tem 3 que abriram sua casa, né? 3 abriram sua casa, desses 9. Um vai abrir agora, né? Enfim. Então, eu digo como a religião atua na nossa vida. E realmente eu nunca mais adoeci. E a partir daí, eu estava nesse terreiro, chegou meu Exu e disse, chamou lá minha ex-esposa e disse, o que que você está fazendo? Trabalha, faz isso, né? Atende aqui, é religião de segunda, quase sexta, porque é passando trabalho nas pessoas, é atendendo, então tem o desenvolvimento dos médios na quinta, nós atendemos na terça, e tem alguns trabalhos que é feito na segunda, na quarta, na sexta, né? Até sábado. Aí ele pegou e falou assim, não, mas o que que ele tá fazendo fora do terreiro? Se o pessoal tá me dizendo, tá fazendo no terreiro. Eu quero saber o que tá fazendo fora do terreiro, para ele levantar a bunda de onde ele tá sentado e começar a atuar com os meus irmãos, com o meu povo, lá fora. Quem é o seu povo? Aqueles que são dali, que passam fome na rua, aqueles que você chama de vagabundo, que é meu povo. Espera ele começar a levar comida para esse povo. Fazer fora da terreira, começar a fazer coisas fora da terreira. E aí, ele reuniu poucos médios na época que eu tinha e começamos a fazer a comida solidária. Levar todo final de semana comida para os moradores de rua. Então nós tirávamos do nosso bolso gastos, marmitex, comida, arroz, comprava nosso... E eu peguei, aí um dia eu pensei, tem que fazer um ofício. Um ofício acho que fica mais legal a gente tentar ganhar alimento, né? Tá ficando pesado para nós tirar do nosso bolso todo final de semana e levar comida para eles, né? E gasolina, e, enfim, né? E aí eu estava no mercado, né? Fiscal de caixa, depois fui encarregado desse departamento, de ganhar pouco no mercado. E os médios também, né? Poucos médios, enfim. E aí, vou tentar criar um CNPJ. Aí fui na prefeitura pra ver como criava um CNPJ, como é que eu fazia isso. Aí encontrei um amigo lá, não, peraí, cara, vou te apresentar um cara aqui que ele vai te ajudar. Aí era um secretário lá, que não vou citar o nome dele, que também não falei se eu podia citar o nome dele. E esse secretário pegou, fiquei 2 horas conversando com ele, trouxe um chimarrão, e ele entendeu o que eu queria fazer. Cara, eu vou te, aqui, ó, cria uma associação, vou te dar aqui um estatuto, um esboço de um estatuto, e eu fiquei madrugada, gente, naquele estatuto, criando um estatuto, que eu criando.
E ele disse, ó, vai ter um advogado depois, tu vai ter que levar no cartório, vai ter que ir registrar, baralho, baralho. Queria ser para ter um CNPJ só para quê? Para gente apresentar no mercado, num lugar, para eles nos doarem alimentos, para a gente fazer essa ação solidária para os irmãos de rua. Criei essa associação e dali criou muitos projetos. Muitos projetos. Criamos o Dia da Criança Feliz, criamos o Natal Feliz, né, que é o Natal Solidário. Criamos arrecadação de material, sabe? Ajudar famílias com cesta básica, que era só levar comida para o irmão de rua. Começamos a cadastrar famílias, veio uma assistente social, nos ajudou gratuitamente, não cobrou nada. Era o voluntariado, não tinha salário. Ah, mas a tua associação tem uma mensalidade? Não tem mensalidade, né? Meu terreiro tinha, para manter o terreiro, a associação não tinha. Né? Era voluntariado, tu vinha e ajudava como tu podia, as pessoas. Eram pessoas ajudando pessoas, entendeu? E aí a gente começou. Aí surgiu um projeto dessas famílias, começou a assistir a família, eu ia na casa das famílias com assistência social, aprendi muito, muito, muito com assistência social. Muito mesmo com ela. A parte técnica, entendeu? Não é só carinho, amor, vontade de querer ajudar as pessoas. Tem uma parte técnica, tem toda uma estrutura por trás disso, nós temos que ter cuidado quando entramos na casa de uma família. Tem todo um cuidado que tem que ter, sabe? Então aprendi muito com assistência social. Muito mesmo. Então não é só a vontade de querer ajudar. Né? Tem muita coisa por trás disso. Tá, pessoal? Então, conheci muitas famílias em Torres aqui, necessitadas, muitas pessoas que não faltava orientação, só orientação. Só. Tem gente que não sabia escrever, tem gente que não sabia ler, gente. Parece mentira, né? No século nós estamos. Não sabia escrever, não sabia ler. Sério? Falando sério pra vocês isso. Então, conheci muitas situações. E aí começamos a ajudar essas famílias. E ajudamos até hoje. Às vezes tem aquela família que precisa mesmo de uma ajuda por 3 meses, 6 meses. Outra é agora. Esse mês ela precisa, 2 meses, ela precisa agora, assistencialismo, é agora, ela precisa de muita coisa. Então era roupa, era remédio. E até hoje a gente faz esse trabalho com as famílias, até hoje. Né? Aí tem um projeto, né, que a mãe Juliana trouxe, que é Mães Mãos Unidas, que são para mães solteiras, estão grávidas, vão ter seu filho, né? E tem que pagar aluguel, então ali, não, o marido abandonou, é mãe solteira, a família tocou na rua, sei lá, enfim, né? Várias situações. Mas tem que ser ajudada. Você não pode ter uma criança no colo, andando na rua, não tem onde morar. Tem que ser ajudado. Então essa mãe criou esse projeto também e a gente ajuda hoje, né? Então tem a parte das roupas, a gente precisa de roupa, a gente precisa, né? Tudo isso a gente ajuda também, tá? Então nós temos o brechó solidário, né? Então nós temos muitas ações. Aí vem as ações dos irmãos de ruas, né? Que a gente tem um projeto hoje que é a República, de criar uma República em Torres, foi criada uma casa de passagem, mas não está dando muito certo por causa da estrutura da casa de passagem. A República tem uma estrutura, enfim, certo? Tem muita coisa política para ver sobre isso ainda. Então, gente, a gente tem esses projetos dentro hoje da associação, né, que é ajudar aquela criança. Então nós somos para as escolas com o projeto Jardim da Consciência, né, um projeto lindo. Se vocês entrarem dentro da associação lá, né, no Facebook tem a associação, vocês entrarem lá, vocês vão ver, né, muito projeto criado para as crianças que tinham dificuldades, né, de aprendizado. Então nós íamos lá e contraturno, né, as crianças da manhã vinham assistir o nosso projeto à tarde e de manhã as crianças à tarde vinham. Aí o projeto, a diretora, tem uma escola que a diretora gostou tanto que ela disse, não, eu vou incluir para todos os alunos poderem assistir. Isso tem que estar incluído, vou tirar uma aula de religião, vou tirar uma de educação física, e vou incluir isso aí, porque tá dando resultado, né? O projeto que a gente levou. E aí, né, esse projeto é muito lindo. E aí ela botou isso. E aí, todo ano temos que ir de uma escola e para outra. Aí ela pegou, não, ano que vem precisam continuar aqui. Então nós temos depoimentos de professores dizendo, né, que as crianças começaram a ter uma desenvoltura melhor, um aprendizado melhor, começaram a tirar notas melhor, relacionamento de comunicação melhor, né, do que elas tinham. Então a gente começou a dar resultado do nosso projeto dentro da escola, que era Jardim da Consciência. Tá? Esse projeto hoje não está mais acontecendo, tá, pessoal? Não está mais acontecendo. A gente quer voltar com esse projeto de novo. Não está. Por falta de profissionais. E por falta de tempo. Né? Então a gente fazia sempre uma sexta-feira da semana. Mas tem gastos, né? E ninguém apoiou esse projeto. Tem que pagar esse projeto para acontecer de volta. Né? Então, nós estamos tentando reangariar fundos para novamente trazer esse projeto. Certo? Precisa, né? A pessoa está lá. A pessoa está lá toda sexta-feira, por exemplo. Ela está lá de manhã e de tarde. Então, essa pessoa tem que receber um salário para ela estar lá. Tá entendendo? Gasolina, comer, tudo. Só tem que ter uma cesta do dia dela para estar lá. Esse profissional, né? Enfim, então a gente quer ver se reata novamente esse projeto lindo que nós temos. Então, a Associação Espiritualista de Umbanda, cultos, né, de cultos afros, luz e caridade. Tá? Tem no Facebook lá essa associação. Quem procurar lá no Facebook vai achar, né, a Associação Espiritualista de Umbanda, Luz e Caridade, e cultos afros, luz e caridade.
Tá, pessoal? E nós temos esse projeto hoje, levando o nosso terreiro, todos esses projetos juntos, né? Então, Luz e Caridade, Associação Luz e Caridade, Terreiro de Umbanda é um só, é uma coisa só. Então, nós temos no Instagram Luz e Caridade, Terreiro, né? E temos no Facebook a associação, tá? E a gente está levando esses projetos aí para muitas famílias, ajudando muitas pessoas. Então, é com exame médico, é com gás, tá? Então, não é só comida, não é só a cesta básica. São várias outras coisas, tentar tirar a família daquela condição, né? Não precisar mais de uma cesta básica. Por que aquela família hoje não teve condições de pagar o remédio para seu filho? Vamos tentar entender que essa família tenha condições de pagar o remédio. Entendeu? Então é isso que a gente faz. Esse trabalho que a gente faz. Ok? Dentro da comunidade. E o dia da criança, que a gente, né, agora vem o Natal. A gente quer atender duas comunidades, né? Como eu falei para vocês. E dar um Natal alegre para essas crianças. Tem crianças que, cara, não tem Natal. Não tem? Não tem mesmo, parece mentira, mas não tem. Então depende de instituições, depende, né, de algumas casas espíritas, igrejas, fazer isso. E as igrejas viram nós fazer em todas, começaram a fazer também. Então foi bem legal, né? Então começaram a fazer. Então a gente teve mais gente fazendo depois de nós. Nós começamos a mostrar isso, né? E aí outros começaram a pegar o nosso exemplo e fazer também. Porém, a gente faz sem qualquer intenção, a gente não quer agregar ninguém para a nossa religião. A gente não fala em religião para essas crianças, para os adolescentes, para as famílias. A gente vai lá, faz a ação e é isso. Né? A gente não convida para ir no nosso terreiro nem nada. A gente só faz a ação, dá para elas lá as coisinhas, passa uma tarde brincando com elas. E é isso. Dá, né? Um dia feliz para essas crianças, um presentinho, né? Tudo mais. Então, nasceu daí, né, desse Exu, quando chegou para mim e disse isso. Tira tua bunda do sofá, não, de onde está sentado, e vai atender as pessoas lá fora. E desde aí nasceu essa associação que já atendeu tanta gente. Na pandemia arrecadamos 20 toneladas de alimentos contabilizados, mais de 20 toneladas de alimentos, mais de 11 mil refeições, mais de 9 mil e poucos cafés de manhã, né, na pandemia. Essa associação, né, fez e ajudou muito. Mais de 763 famílias, ou 767 famílias cadastradas, fora aqueles auxílios urgentes que a gente ajudou. Então, nós tivemos na pandemia 763 famílias cadastradas que foram ajudadas e não passaram fome, graças ao apoio da comunidade através da associação. A associação foi uma ferramenta importantíssima para que essas famílias não passassem fome na pandemia. Tá, pessoal? Então, realmente, o voluntariado foi incrível. Temos alguns vídeos disso, tá lá, marcado. Tá, inclusive o mestre Eduardo, né, participa de alguns vídeos de entregas, né, de cesta básica. Então, aquela época que não podia ninguém se encostar em ninguém, ninguém falar com ninguém, não ter festa de aniversário, não ter grupos, nós estávamos nas ruas, nós estávamos lá ajudando, eu estava com morador de rua, nós estávamos, e eu nunca tive uma febre na pandemia. Nunca tive uma febre, certo? Então, isso eu posso dizer para vocês assim, ó, nunca tive uma febre na pandemia. Passei a pandemia toda no meio de pessoas, no meio dos meus irmãos de rua, né, entrando em famílias e nunca tive uma febre, certo? Então, eu sou grato ao mundo espiritual e já me provaram e me mostraram tantas coisas. Então, meu mentor, né, de uns anos para cá, né, eu comecei a ouvir ele, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, né? Então, faz 18, 19 anos que minha terreira está aberta. De uns 10 anos para cá, comecei a escutar meu mentor, ele conversar comigo. Foi quando começou a ter os estudos na casa. Começou a ter os estudos na casa, comecei a entrar nos estudos, comecei a conectar coisas que eu já sabia, que eu nem sabia que eu sabia, entendeu? Começou a florar na minha cabeça. Começou a florar, comecei a abrir a cabeça para a diversidade, comecei a abrir minha mente, meu olhar para outras coisas, entender outras coisas, que não era só incorporar. Quando eu comecei a abrir minha cabeça para fora, para outros tipos de mediunidade, para a diversidade que via dentro da Umbanda, né? Começou a aflorar em mim outros tipos de mediunidade. O que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Tem pessoas aflorando 3 tipos de mediunidade. Então, e a pessoa fica perdida. Por isso eu fiz aquele curso de mediunidade, sensitividade. Então aconteceu o que, pessoal? Né? Ele começou a conversar comigo. Então eu comecei a aprender muito com ele. Sobre a diversidade, sobre o mundo espiritual. Como é que as coisas acontecem no mundo espiritual. Como é que eles enxergam a gente. Né? Como é que eles nos veem com as nossas necessidades, com nossos apegos, com a nossa ignorância, com as nossas limitações. Então, realmente, quanto mais limitado tu é, menos eles interagem contigo, porque eles querem te passar muito conhecimento. Mas tu é limitado, tu tá aprisionado, entendeu? E eles não conseguem te passar todo o conhecimento que eles têm. Então tem que ser aos pouquinhos, esse conhecimento tem que ser doado, vai te transformando, vai mudando, vão te passando mais conhecimento. Só que a gente começa muito devagar. E eles veem que a nossa condição é muito maior do que isso. Né? Nós podemos desenvolver muito mais rápido, aprender muito mais rápido, entender as coisas muito mais rápido. E a gente estava indo em passos lentos. Né? Então, o trabalho do mundo espiritual acima do coletivo,
né? Ajudando sempre a individualidade de cada um. Mas tem que ser o trabalho coletivo. Nós realmente darmos as mãos, a gente se entender, se perdoar, se compreender, se aceitar como cada um é, entendeu? Passar pelas diferenças e indiferenças, que é o mais difícil, né? E se continuar unido, e não se separar por isso. Então, isso é muito importante, é o que eu trago muito hoje, é o que eu prego muito hoje sobre isso, entendeu? A gente estar dentro de uma ação, né? De um coletivo, certo? E hoje estarmos aí galgando. Então, eu tive que, como eu disse pra você, eu tive que desfazer a minha nação quando a minha mãe santo morreu. E hoje, sim, eu estou só na Umbanda. Só na Umbanda, né? E entendi por que eu caí na nação primeiro. Entendi. Eu fiz muita maldade em outras vidas, usei feitiçaria, usei sacrifício, aí sim, sacrifício de animais para fazer o mal, para ter poder em outras vidas. E eu criei energias, como eu disse, larvas astrais, miasmas voltadas à alimentação energética e sustentabilidade, né, do sangue, certo? Então, nessas ritualísticas que eu fazia, eu usava isso, né? E eu acabei criando ali seres e ovoides que foram depois se impregnando no meu corpo astral, porque tudo que tu faz retorna para ti. Todo mal que tu faz retorna para ti. E tu tem que pagar isso, alguém vai te cobrar. Então, eu alimentava seres e criei seres, né? Então, esses seres querem se alimentar de mim agora, vão me cobrar isso. E foram me cobrando as outras encarnações. Fui pagando o mal que eu fiz em outras encarnações, a ganância, querer o poder, manipular as pessoas, né? Fui me, né? Fui passando por situações, como diz, né? Que tu faz, tu paga. Fui pagando isso em outras vidas. E aí veio a recompensa de ser retirado do meu corpo aqueles ovários que faziam eu adoecer, que é inflamação, infecção, a eu ter, né? Uh, a eu ter quadros assim densos mesmo, né? De anemia, certo? Porque eles estavam sugando a minha energia e o meu físico. Aí que tá. O que eu criei no espiritual para mim que se impregnou, eu trouxe comigo. Peraí, agora ele se redimiu de muitas coisas, agora ele merece ser tirado isso do corpo dele. Vai ser tirado com amor, com carinho, através de uma sacralização. Porque esses seres só saem com essa energia, usando essa energia. Né? Um sanguessuga, tu vai tirar ele dali, traz um sanguinho, um negócio pra ele, ele sai. Porque ele busca o quê? O sangue, né? O sangue suga, o sangue suga, ele suga o teu sangue. Então, se nós passarmos nele, então tinha larvas astrais nessa condição, ovoides nessa condição. Então, a sacralização para o orixá com amor, com carinho, com devoção, fez retirar esses seres do meu corpo. Então, eu não tive mais anemia, não ficava tão frágil. Meu sistema imunológico começou a se fortalecer, se restabelecer. Estão entendendo? Por isso a sacralização de animais desde que eu nasci, né? E hoje eu estou na Umbanda com saúde, gozando de muita saúde, graças a esse trabalho que a nação de Nagô fez em mim através da sacralização de animais. Que não é um sacrifício, sacrifício no matadouro. Aquele sangue que escorre no matadouro não é desperdiçado, alguém se utiliza dele. Né? Aquele sangue que é derramado em brigas, pai matando filho matando pai, ladrão que entra, mata não sei quem, aí, né? Enfim, esse sangue alimenta bombas, guerra, esse sangue, né, de pessoas inocentes, alguém se alimenta e fortalece um baixo astral. Então a religião de nação vem para ressignificar isso, porque a sacralização é feita com amor, com carinho, com devoção, com oração, com rezas, é muito sagrado, é o amor ao orixá. Amor, gente, amor ao orixá, amor à religião. E aquele bicho é amado, né? Então ele é sacralizado por um bem-estar energético e também uma agricultura familiar, onde todos sentam, a família religiosa senta e se alimenta da carne daquele animal, como meu pai matava porco, galinha, nós se alimentávamos em casa, né? Eu, a família, no aniversário de um ano, 15 anos, vamos comemorar, vamos lá, pega lá o bicho, lá pega a galinha, pega o pato, pega o porco, vamos matar, vamos comemorar, né? Ali na religião não é uma comemoração, é uma sacralização religiosa com muito amor e muito carinho. Isso é transmitido energeticamente para ali, entende? Para tudo que está ali. Enquanto a galinha que tu come, o churrasco que tu faz, lá, qual é a intenção? O que é levado para a carne desses animais lá, né? Lá é sacrifício. Quando tu mata um animal para comer no teu pátio, na tua casa, né? Então, quando tu vai no açougue e pega uma carnezinha, essa carnezinha tá suculenta, tá boa, tá gostosa, mas de como aquele animal foi morto, de que forma, que propósito ele foi morto, totalmente diferente. Né? Se tu alimentar uma carne que é sacralizada dentro de um terreiro de nação, a energia é totalmente diferente. Ela vai te fazer bem. Vai te alimentar com uma carne de um matadouro, é outra energia. Tá? Então aplique em reiki, quem é reikiano, aplica reiki na carne. Quando você for fazer, na comida que vocês forem comer, aplica reiki quando tiver carne dos matadores. Porque a energia ali é meia densa, certo? Então, gente,
Tudo isso tem um significado. Então, no meu corpo foi retirado isso. Por isso, hoje, meu sistema imunológico também está muito bom. Pouco eu adoeço. Pouco mesmo. Não, olha, não tomo nem remédio. Não sei nem... Hoje eu tenho 3 amigas que me acompanham. Elas me incomodam de vez em quando eu tomar remédio por causa delas. Tenho 3 amigas que me incomodam. Que dizem assim, ó, estou viva, estou aqui. São 3 hérnias que eu tenho, né? Lombar, né? L4, L3, L5. L3, L4, L5. Uma extrusa, ela saiu, ela arrebentou, o disco saiu para fora, essa hérnia. Né? Então, eu sou uma pessoa limitada. É o único, vamos dizer, problema de saúde que eu possa ter hoje. São minhas hérnias. Certo? O restante, eu gosto de plena saúde. E pouco adoeço. Virose, às vezes, bate na gente, a gente tá aí, né? E não me dá toda aquela ação que poderia dar. Né? Então, né, graças lá, meu início dentro da religião, onde eu passei pela nação de Nagô, que hoje me dá sustentabilidade para estar aqui, né, atuando. Todos esses projetos sociais, baseados na cultura da Umbanda, porque quem é da Umbanda sabe, é assim. É feita uma ação no Natal, é feito isso, ajuda a família, quem bate na lá, tá passando, tá, vamos tentar te ajudar, não só pelo lado espiritual, energético, mas pelo lado material, tá faltando roupa, tá faltando isso, né, tá faltando aquilo, agora tem uma família que tá precisando, né, de tudo, não tem nada dentro de casa, não tem nada. Talher, prato, nada, eles não tem nada, entendeu? Então temos que ajudar essa família agora. Então teve muita da enchente que nós mobilizamos várias coisas, fizemos várias ações, né? Levamos, nossa, várias doações para Porto Alegre, né? E ajudamos outras cidades também, né? Que precisou. Então, assim, ó, isso é as ações religiosas, né? De quem é de matriz africana e de quem é de Umbanda. A gente não vem com essa cultura de ajudar pessoas, de trabalhar para o bem das pessoas, certo? Então, por isso a comunidade, você está dentro da comunidade por isso. Então, a nossa comunidade, como eu falei pra vocês, vai trabalhar em cima disso. Vocês vão ver as ações. Eu vou filmar live ao vivo, vocês vão participar lá da gente fazendo as ações, da gente montando, entendeu? Vocês vão estar ali presente com a gente, certo? Vendo isso acontecer. Nós vamos fazer agora um Galeto Solidário. Vou filmar, vou mostrar, vou fazer uma live ao vivo do Galeto Solidário. Vai ser dia 30, esse Galeto Solidário. Tá, pessoal? Então, assim, nós sempre estamos correndo atrás de algo para ajudar pessoas, ajudar nossos irmãos. São nossos irmãos. E a gente não pergunta a religião da pessoa. A gente vai lá e ajuda ela. Simplesmente ajuda. E não diz, ó, tu tem que ir lá no terreiro, tá? Pra nós te ajudar, tu tem que ir lá no terreiro, assistir nossos estudos, ir lá tomar um passe. Não. Ela é livre. Pra onde ela quiser. Agora, se ela quiser conhecer o nosso terreiro por livre, espontânea vontade, aí é um problema dela. A gente não convida ninguém. Estão entendendo? Vai ser aquela coisa da pessoa sentir, onde é que é a sua casa? Eu preciso ir lá. É diferente. Mas nós estamos lá ajudando as pessoas sem qualquer outra intenção, a não ser realmente dar aquele dia de alegria, ajudar, botar um alimento na mesa da pessoa, dar o remédio que ela precisa, pagar a consulta, que tem que ser urgente. Então nós estamos, que às vezes tem que ser paga a consulta, não tem, o remédio tem que ser pago na farmácia. Então nós precisamos de dinheiro em caixa. Precisamos do dinheiro. Precisamos. Né? Às vezes precisamos lá. O pessoal lá de Portugal, gente, já nos ajudou aqui. De Portugal. Mandou uma quantia na minha conta particular. Eu tirei a foto das cestas básicas que eu comprei na época, se eu não me engano, foram 7 cestas básicas. Tirei foto, até faltou R$ 2, eu complementei, R$ 2 ou R$ 5 eu complementei, eu tirei foto e mandei para a pessoa lá em Portugal, né, para ela ver que ela ajudou 7 famílias, entendeu? Então, assim, ó, é prazeroso, é bacana, entendeu? Porque aquelas 7 foi o que ela pôde doar e para ela não fez falta. Aí vem aquela frase, né? O pouco que tu podes me dar é o muito que eu preciso. Né? Isso está lá na associação, essa frase. Certo? Está lá na associação. Então, se você entrar no Facebook, né? A Associação Espiritualista de Umbanda, né? E Cultos Afro-Luz e Cadete, vocês vão ver. Tem lá. Vocês vão pesquisar lá dentro do Face, várias fotos, vários vídeos, vocês vão ver. Né? Nosso terreiro faz ações. Meu Instagram tá ali também, com várias coisas que a gente faz. Então, tá aí. Transparente, como a Umbanda é, né? E a Umbanda é isso. E a nossa comunidade vai ser isso. Nossa comunidade é isso, é ajudar pessoas, é levar o conhecimento, né? E fazer vocês se conectarem com as entidades de vocês, ouvirem elas, como eu ouço a minha, né? Receberem a intuição, como eu recebi a intuição, através da tua mediunidade. E tu saber usar a tua mediunidade a teu favor. Mesmo que tu não esteja dentro de uma religião incorporando. Porque a gente já viu que não precisa estar dentro de uma religião para ti usar a tua mediunidade. Então, tudo isso vai ser encaminhado e mostrado para vocês dentro da comunidade, tá? A surpresa boa que eu tenho para falar para vocês